Tamires Jesus Oliveira de Souza, Cibele dos Santos Rosa, Giovana Dias de Moraes, Cristiane Vieira Rosa Angeloni, Fernanda Santos Araújo, Odair Francisco de Souza, Marcelo Vieira Rosa, Guilherme Alves Neto, Renan de Souza Rodrigues, Edgar Paixão Fernandes, Joabe Satiro de Moraes, glória a Deus. Eu gostaria que, com uma satisfação muito grande, que todos aqui pudessem dar uma linda salva de palmas aos nossos formandos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Bem postado como vocês estão. Que noite. Chegou o dia, graças a Deus. Eu quero aqui esta noite ser bastante sucinto. Eu já falei para eles, eu já falei por 3 anos. Então hoje eu não quero falar mais de 5 minutos. Eu quero, antes de mais nada, estender aqui os meus sinceros agradecimentos. Não poderia deixar de tributar a Deus toda a honra que me foi facultada em todo esse período junto com eles. Foi um período de um aprendizado mútuo. Muitas das vezes a gente pensa que a excelência do ensino ela está debruçada na habilidade pedagógica de transmissão de conteúdo. Não é. Eu frisei para eles em sala de aula, como bem fez o nosso bom mestre chamado Jesus de Nazaré. A excelência do ensino reside na verdade, na habilidade de poder juntos crescer, conviver e mutuamente se edificarem e aprender. Então, esta é a experiência que eu tive e essa imensa satisfação de juntos com vocês aprendermos a cada noite, a cada oportunidade, mutuamente sendo edificados para a glória de Deus. Confesso que teve dias mais festivos, teve aulas muito mais frequentadas, né? Mas graças a Deus, passar do tempo, obviamente, cada um tem os seus desafios, cada um tem suas lutas, suas dificuldades e suas limitações. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui esta noite e poder olhar para vocês e ver vocês todos aí perfilados. Eu glorifico a Deus por isso. Meu muito obrigado de me permitir ser o vosso professor nesse período. Como eu cresci, amadureci, me desenvolvi ministerialmente, pedagogicamente, mas o segredo que vocês não sabem, como ser humano, como aprendi com vocês. A cada momento, parecia que teríamos aula que seria um culto, gente falando em línguas no meio da lição,
E eu falei, eles vão acostumar com isso. E aula de teologia não é culto, mas eles foram adquirindo maturidade no decorrer do curso. Tinha aulas que foram muito profundas, tinha aulas que alguns estavam quase que dormindo, dado o cansaço e o esforço do labor da vida, acordar cedo, desempenhar suas funções, suas responsabilidades, porque aqui eu tenho pai, tenho filho, tenho mãe, tenho pessoas que estão extremamente empenhadas a todos os labores da vida, pastores, presbíteros, líderes de departamento, mas que se doaram, se desdobraram e que além de suas habilidades também dedicaram um significativo tempo para buscar se aprofundar na excelência e na ciência da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Gratidão. Encerro aqui as minhas palavras. Queria falar muito mais, mas obviamente o nosso tempo ele é muito exíguo e nesta noite eu quero também poder ouvir cada um de vocês. Mas antes eu gostaria de pedir a todos mais uma vez, por gentileza, vamos nos colocar de pé, fazer mais uma palavra de oração. E nesse momento eu gostaria que todos aqui louvassem a Deus e agradecessem nesse período de oração a vida dos nossos formandos. Sei que aqui estão familiares e que certamente conheceu de perto o desafio de cada um deles. Então hoje é noite de celebrar, agradecer o momento em que a mãe ficou ausente, o pai ficou ausente, mas chegou o grande dia de nós celebrarmos com ele. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, graças te dou esse momento, Pai, tão lindo e tão sublime que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor continue lhes dando de sua graça, bondade e misericórdia. Queremos esta noite somente tributar ao Senhor toda alegria, todo gozo de nossa alma e render ao Senhor toda a glória. Meu muito obrigado, Jesus. Amém. Podeis assentar, por gentileza. Eu gostaria de, nesse momento, iniciar formalmente e convidar aqui cada um dos alunos para estar recebendo seu diploma e estar também recebendo o seu canudo, ok? À medida que eu lhe anunciar, por gentileza, se aproxime aqui, nós estaremos dando continuidade a essa cerimônia. Eu gostaria, com uma satisfação muito grande, poder chamar aqui Silmara Aparecida Pereira dos Santos. Pastorzão pega o canudo. Pastorzão pega o canudo. Eu vou dizer Boa noite, a paz do Senhor. Vou fazer o juramento. Creio que a verdade bíblica
deve ser proclamada com zelo e amor, sem distorção nem interesses pessoais. Glória a Deus. É com uma satisfação imensa que quero chamar aqui também Tamires Jesus Oliveira de Souza. Creio que a verdade bíblica é luz para o mundo e comprometo-me a ser um portador dessa luz com responsabilidade e zelo. Gente, eu prometo que é rapidinho, tá? Eu tenho um discurso. Agradeço a Deus e a todos pelo conhecimento e inspiração que me foram dados neste curso de teologia. Cada lição foi um passo em direção a uma compreensão mais profunda da fé. Professor Emerson, obrigada a me guiar em um caminho de descoberta espiritual e crescimento. Deus abençoe. Feliz por vocês. Glória a Deus. Seguindo, Cibele dos Santos Rosa. Paz. Vou fazer o juramento primeiro. Creio que a verdade bíblica é luz para o mundo e comprometo-me a ser uma portadora dessa luz com responsabilidade e zelo. Não vou tomar muito tempo, só quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, né? Agradecer ao pastor Emerson, pastor Zezinho, que nos deu essa oportunidade. Agradecer a Deus e aos meus colegas, né? Porque às vezes nós estávamos em muitos, mas no final quase eu não consegui comparecer por conta do serviço, das responsabilidades. Mas como é bom estudar a palavra, né? Na realidade, eu não fiz a teologia para ser pastora, para sair pregando, mas nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos almejar a palavra, né? E que essa palavra fique cada dia nos nossos corações, né? Que nós possamos almejá-la todos os dias, porque sem ela nós não somos nada, né? Então, por isso que eu agradeço a Deus e aos pastores pela oportunidade de aprender mais. Glória a Deus. Que bênção. Dando prosseguimento, é uma honra imensa poder chamar aqui Giovana Dias Moraes. Paz, irmãos. Vou iniciar o juramento. Creio que o chamado ministerial é um privilégio e uma responsabilidade. Exigirei
o meu serviço com uma humildade e a dedicação. Agradeço por esse momento de ensinamento, pelo que Deus está tendo me levado até aqui para conhecer e aprender cada curiosidade com mais profundidade na Bíblia. Agradeço pelo esforço, pelo professor, agradeço pelo pastor Zezinho e agradeço a Deus por ter me levado até aqui, né? E que eu possa ser forçada, que eu seja esforçada, seja dedicada a cada ensinamento futuramente. Obrigada. Glória a Deus, que maravilha, irmãos, que maravilha, glória a Deus. Dando continuidade, é uma satisfação muito grande poder chamar aqui também mais uma de nossas formandas, Cristiane Vieira Rosa Angeloni. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu também quero fazer o meu juramento aqui. Creio que a verdade bíblica, creio que a verdade bíblica, ela é amor e luz, e que a gente tem que levar ela sem distorção e sem interesse pessoal. Amém? E eu quero agradecer aqui também, né, o nosso professor que esteve conosco, né, nos ensinando, e por essa oportunidade, né, porque eu estou aqui também para conhecer a palavra, porque a palavra é fonte de vida, né, e não porque eu também quero ser pregadora, nada, porque eu quero conhecer. A gente tem que querer conhecer mais e mais e mais a palavra. E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem vontade de conhecê-la, porque ela realmente é uma fonte inesgotável. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento. Vamos chamar aqui agora a nossa formanda, Fernanda Santos Araújo. Creio que a verdade bíblica deve ser proclamada com zelo e amor, sem distorções nem interesses pessoais. E eu havia falado de manhã no grupo que eu não iria agradecer, porque senão as lágrimas iriam descer. Mas não dá para deixar de agradecer, porque não foram 2 dias, não foram 2 meses, foram 2 anos e meio, quase 3 anos, ou 3 anos, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Emerson, que
saía lá de Guarulhos para vir para cá para nos ensinar, para ter aquela paciência de ver nossos cérebros ali fumaçando, a gente com dúvidas, mas ele sempre estava ali pronto a sempre nos atender, nos ensinar e muitas das vezes até nos exortar se fosse necessário. Agradecer ao presbítero Joabe por todas as palavras de ânimo, por tudo aquilo que ele tem também nos instruído no meio dessa caminhada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo pastor Zezinho, porque ele abriu as portas para que nós pudéssemos conhecer mais e mais a palavra de Deus. Assim eu deixo meus agradecimentos. Glória a Deus, maravilha, estamos caminhando para o nosso término, mas ainda quero chamar aqui com uma satisfação muito grande, nosso formando, Odair Francisco de Souza. Glória a Deus. Paz, igreja. Vou fazer o juramento aqui. Eu creio que a missão da teologia é glorificar a Deus e formar discípulos, e não buscar a glória do homem. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao professor, ao pastor Zezinho por liberar a igreja para a gente estudar. No começo foi um pouco difícil, começamos numa sala aqui do lado, aqui numa casa, depois viemos aqui para a igreja aqui no centro, depois viemos ali, arrumou uma sala para a gente ali no fundo ali, e foi uma benção. E foi dias assim que, dias de glória, o céu abria, o professor era usado por Deus em muitas das nossas aulas e foi uma benção. Quero agradecer aos colegas formandos também. Foi uma benção passar esses anos com vocês e que seja uma porta, um caminho que esteja para continuar caminhando aí e ter muitos dias pela frente aí. Em nome de Jesus. Maravilha. Eu quero aqui esta noite, tenho a satisfação imensa também de poder chamar mais um dos nossos formandos, Marcelo Vieira Rosa. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Fazer o juramento. Creio que a fidelidade ao Evangelho é a mais importante que qualquer reconhecimento humano e permanecerei firme mesmo diante de oposições. Gostaria de agradecer ao pastor Jazinho, ao pastor Emerson, ao Joabe, pelo privilégio de poder aprender mais a palavra de Deus. Glória a Deus, maravilha. Queridos, temos uma imensa satisfação também de poder chamar aqui nosso formando Guilherme Alves Neto, famoso pastorzão. Eu chamo.
pregar. Glória a Deus, amém? Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aí apontou o microfone e já queria pregar, né? Louvado seja Deus. Para mim, irmãos, é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar juntamente de pessoas, e independente da função que exercemos dentro da casa do Senhor, nós vamos sempre ser alunos diante da presença de Deus. Eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou assim no meu coração, e também fazer o juramento diante da igreja nessa noite de hoje. Creio que a palavra de Deus é inspirada, inerrante e suficiente. Comprometo-me a expô-la com fidelidade e reverência. Nós vivemos aqui diante da presença de Deus muitos momentos incríveis que ficou marcado no meu coração. Nós já estávamos ali dentro da sala de aula ali, nos abraçando, se alegrando, e momentos incríveis onde muitas pessoas muitas das vezes não tinham estrutura alguma para vir muitas das vezes para a aula, passando por diversas situações. E através de cada palavra, através de cada ensino, nós podemos sair daqui renovados. Porque Deus, ele não trabalha sem propósito. Se a gente vem com um propósito, que hoje, nos dias de hoje, muitos até falam, né? Por que fazer teologia? Por que estudar? Será se você não vai esfriar? Será se você não vai, em nome de Jesus, muitas das vezes não conquistar algo? Porque muitos falam que a letra mata. E o que eu coloquei aqui, o propósito principal de estudar teologia é a compreensão aprofundada da fé, das doutrinas e das tradições religiosas por meio da análise crítica e sistemática. Algo que eu já encerro, que ficou marcado no meu coração diante de algo que o nosso pastor, que também é professor de teologia, nos ensinou, é que a leitura minuciosa é algo que precisa ser feito com extremo cuidado, atenção e riqueza de detalhes que está dentro do texto bíblico, sem deixar nada de fora. Existem palavras, algo no oculto, que o Senhor revela para mim e para você, quando nós se dedicamos no ensino da palavra. Quando nós se posicionamos, fazemos aquela leitura minuciosa, o céu se abre e algo que está dentro do texto é revelado para aquele que ama a palavra do Senhor. Amém? Então, tenho certeza que nós vamos continuar estudando, como cada aluno está aqui nessa noite de hoje. E a palavra do Senhor diz o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Eu sou grato a Deus e também ao nosso pastor presidente, que abriu essa oportunidade. Eu quero profetizar nessa noite de hoje que alguns alunos estão se formando hoje, mas essa escola não vai encerrar. As matrículas estão abertas e você que está conosco aqui nessa noite de hoje pode ser um futuro formando para a glória de Deus. Você que acredita nisso, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Glória a Deus, que maravilha. Pastorzão vai começar a pregar já. É bênção. Queridos, é com uma satisfação imensa, mais uma vez, que quero aqui apresentar diante de vocês mais um de nossos formandos. Vem para cá, Renan de Souza Rodrigues. Paz do Senhor, igreja. Vou fazer o meu juramento. Creio que a igreja e o corpo de Cristo e servirei a comunidade com amor, edificando pela verdade da Escritura. Como o pastor fala, a gente tem que estar trabalhando sempre com a verdade, que a verdade ela nos liberta. E é um imenso prazer estar aqui hoje. É algo que eu sempre sonhei, que era fazer a teologia.
E eu tive a oportunidade de ter um professor que me ensinou de uma forma esplêndida, extraordinária, que me agregou muito para a minha vida. Na oportunidade que o meu pastor me deu de ser um líder de jovens aqui da igreja. E a partir do momento que eu comecei o curso, isso agregou muito conhecimento. Porque eu tinha que transmitir conhecimento para os jovens, mas através da palavra, sem fugir do texto, sem implicar a verdade, ensinando dentro da palavra. E isso foi muito importante. Sou muito grato pela sua vida, pastor Emerson. Muitas das vezes eu saí daqui preocupado, pensativo, em algo que eu ia transmitir para os jovens na semana ou transmitir para alguém. E eu vim aqui e abri o leque do entendimento. E o Senhor também, com o seu espírito, transmitia. E eu conseguia desenvolver de uma forma que agregasse para a vida de todos. Assim como o Senhor fez com a gente. Meus amigos em sala também, sou muito grato pela vida de vocês. Foi muito importante estar com vocês, agregou muito. Que Deus continue abençoando, que Deus continue honrando a vida de vocês. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade também, ter abrido as portas para a gente estar estudando. E muito obrigado a todos que estão aqui homenageando nesse grande dia, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, uma ótima noite. Glória a Deus, caminhando para o término, mas ainda temos 2 nobríssimos formandos. Eu quero, com a satisfação, alegria no coração, poder chamar aqui Edgar Paixão Fernandes. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Gostaria de deixar o juramento aqui. Creio que o Espírito Santo é quem ilumina a mente e o coração, e confio nele para guiar meus ensinos e pregações. Quando Deus falou para mim fazer teologia, tem vezes que Deus precisa pegar a gente como criança, colocar dentro de uma sala de aula, sentar e ensinar a gente. Não é só uma teologia, é um ensino. Muitas vezes a gente pensa que sabe de tudo, mas Deus precisa pegar, colocar dentro de uma sala de aula. E muitas das vezes eu quis parar, porque eu falei, eu não estou entendendo nada. A minha esposa chegou e falou, você não vai parar. Aí eu vinha, e cada vez que eu vinha eu aprendia, mas sabe por que a gente às vezes quer desistir? Porque a gente não gosta de ouvir a verdade. A gente não quer ouvir aquilo que Deus quer falar no coração da gente. Por isso que muitas das vezes Deus trata a gente como criança, coloca a gente de castigo. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Emerson, por ter paciência comigo, que eu não fui fácil. Agradeço a vida do pastor Zezinho por abrir as portas para nós. Agradeço a vida dos meus colegas também, porque foi muito bom ficar junto com eles. E eu confesso para vocês, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Obrigado. Glória a Deus, e a emoção começa a tomar conta do ambiente, né? Vai passando o tempo, vai acabando o momento com eles, e foi marcante, irmãos, foi muito marcante, né? Eu falei que eu ia ficar firme, né? Mas está difícil, está difícil. Mas eu quero chamar aqui mais um de nossos formandos. Depois eu quero tecer, obviamente, algumas palavras de agradecimento, mas a priori quero chamar aqui o nosso formando Joabe Satírio de Moraes.
Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite aos amigos. Esse é o momento que eu há muito tempo estava contando no final, né? E parece que é um sonho, mas chegamos. E nesse momento eu vou jurar-se por tudo que Deus tem feito por nós, Deus tem colocado no coração para conhecer mais sobre a teologia. Há muito tempo atrás eu pensava que a teologia não era muito bem para o lado espiritual, mas eu entendi que a teologia ajuda muito o lado espiritual. E a teologia, para mim, eu vejo como se a gente estivesse juntando um quebra-cabeça. A gente conhece tanta coisa da Bíblia, mas fica tudo embaraçado, tudo perdido. A teologia é uma técnica de você colocar as coisas em ordem, vocês aprender, ter uma visão melhor sobre a Bíblia, fazer as coisas corretas para Deus. Então a teologia foi uma coisa que abriu a minha visão. Comecei a dar crédito mais ainda nos meus conhecimentos. Por mais que eu sou crescido na igreja, participo de escola bíblica desde criança, mas todo o conhecimento parece que ficava embaraçado. E a teologia, ela coloca em ordem. Ela faz você entender a visão, a lógica da palavra. Então eu juro aqui nessa noite, eu creio que a verdade bíblica deve ser proclamada com zelo e amor, sem distorções e nem interesses pessoais. Eu não aprendi para ser melhor do que o outro. Eu aprendi para ajudar o outro. Eu aprendi para ajudar a edificar a outra vida. Eu aprendi para ensinar outros que não sabem. Mas a palavra, ela veio para construir, não para destruir, não para criar confusão, não para fazer dissensões, mas para nos edificar, amar uns aos outros. A teologia é bênção. Deus abençoe. Graças a Deus. Queridos, já chamamos todos os nossos formandos. E eu quero ser sucinto nesse término. Antes de mais nada, nós estamos aqui, é tudo ao vivo. E não sei se vocês perceberam, a primeira formanda que nós chamamos aqui foi a nossa irmã Silmara, né? Que veio aqui, voltou, não sabia para onde ia. Era tudo um começo, né? Era um ensaio que foi se aprimorando e depois foi tudo normal. Eu gostaria, com imensa satisfação, de mais uma vez chamar aqui a nossa irmã Silmara. Vem aqui, serva de Deus. Venha fazer seu discurso, vem pregar. Vem. A paz do Senhor, igreja, vou fazer o meu juramento. Eu creio que a missão da teologia é glorificar a Deus e a formar discípulos, e não a buscarei glória própria. Eu quero aqui agradecer ao pastor Emerson pela dedicação, pelo empenho, agradecer a sua família, a irmã Cida, os filhos, que a gente sabe como mulher que é difícil, como esposa, o marido mal chega da casa, já tem que sair correndo, né? Chegar tarde, às vezes chovia, quebrava o carro, e tantas coisas aconteceram. Agradecer pela sua vida, por deixar, né, seu esposo, por proporcionar esse conhecimento que ele nos trouxe. Foi um dia muito bom. Nós brincamos, nós rimos, né, aprendemos muito também. Agradecer pela vida do pastor Zezinho, que sempre confiou. Né? Se estamos aqui é porque ele sempre confiou na capacidade de cada um. Que eu creio que cada um tem a sua capacidade, independente da situação. Todos nós somos capazes de aprender, rápido ou às vezes lento. Mas todos nós somos capazes de aprender. Eu aprendi isso passando por terapia, que somos capazes de aprender. Eu aprendo de uma forma diferente, eu aprendo de uma forma mais lenta, mas eu aprendo.
E eu agradeço ao Senhor por deixar, por nos dar essa graça, por deixar meu esposo em casa e vir. Às vezes chegávamos atrasados, saímos correndo e louvar a Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui aprendendo mais um pouco da palavra dele. E creio que não vai ficar só aqui, né? Cada coisa que nós aprendemos, nós vamos estar passando à frente, porque a palavra de Deus ela é uma semente. Amém. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, que maravilha. Estamos caminhando para o término de nossa cerimônia, mas eu também quero aqui mais uma vez, o tempo que me cabe, ainda tenho mais alguns minutinhos, de poder agradecer. Eu quero agradecer a Deus pelo imenso privilégio que Deus me deu, de poder estar em quase 3 anos, junto com esses alunos, aprendendo mutuamente com eles. Sou feliz, sou grato ao Senhor por tudo. Eu não poderia também deixar de transmitir uma palavra de agradecimento à minha família. Aqui está minha esposa, que sempre me deu apoio, que sempre esteve ao meu lado, me ajudando e me auxiliando nos momentos de fraqueza, sempre ali me dando o suporte necessário e sempre me fazendo entender do comprometimento com esses alunos. Meu amor, muito obrigado pela sua compreensão, paciência e agradecer às crianças. E às vezes é um momento ausente em casa, criança sente na correria do dia a dia, sai 4 horas de casa e uma boa parte do curso eu estava em um outro horário, então eu saía às 17 horas, então eu saía de casa às 4 da manhã, trabalhava até às 17, mas não dava tempo para ir para casa, então eu vinha direto para cá e muitas das vezes sendo muito bem acolhido pelos irmãos, a irmã Isabel aqui, muitos momentos, e outras irmãs, a Vani, a irmã Silmara, pastor, come alguma coisinha aqui, que eu sei que o senhor saiu cedo de casa, e sempre foi, o nome desta igreja, para mim, sempre teve um impacto muito grande, de fato, aqui para mim sempre foi um refúgio, chegando aqui cansado, abatido muitas das vezes, mas muito bem assessorado pelos meus alunos, amigos, irmão em Cristo. Agradeço a Deus, minha família, meus filhos, minha esposa. Eu também quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, porque sem a supervisão do pastor Zezinho, sem todo esse suporte material que ele e a pastora Elígia nos proporcionou, não teríamos nada disso. Pastor Zezinho, sem sombra de dúvida, foi um instrumento de Deus que nos permitiu compartilhar o pouco do conhecimento que temos com suas ovelhas. Pastor Zezinho, meu muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pelo respeito, e gostaria de saber e gostaria de dizer que é recíproco todo o carinho e admiração. Meu muito obrigado. Está aqui o nosso pastor. Deus nos abençoou de poder ter o nosso pastor aqui, passando aí seus vales, suas lutas, mas graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, veio aqui pastor Zezinho e a pastora Lígia ali, sempre disposta a servir. Meu muito obrigado, uma palavra de gratidão a esse casal, que sem eles, estruturalmente, nós não teríamos como fazer esse trabalho. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um de vocês, né? É difícil falar, né, pessoalmente, mas cada um de vocês marcou de uma forma tremenda. Talvez o Marca falando um pouco mais extrovertido, lembra? Às vezes a gente compartilhava algumas coisas sobre temperamento, que eu aprendi tudo com a minha esposa, e todo o crédito eu dava a ela, lembra? Sempre que falava de inteligência emocional, de teoria dos temperamentos, eu falava, minha esposa me falou, e aí a gente foi se identificando, e eu percebi que o curso às vezes era um curso de teologia, começar a falar de psicologia, o pai ficava assim, eu falei, opa, volta para teologia, e a gente começava a se identificar, e eu consegui construir também o meu caráter, crescimento com vocês, pela empolgação, a vivacidade, o ânimo da irmã Silmara e irmã Vânia. Irmãos,
que irmãs, sabe? Que alunas, que joga assim o nível da aula lá para cima, com sua alegria, com sua empolgação, com todos os seus desafios. Mas eu louvo a Deus pela vida das servas do Senhor. Louvo a Deus pela vida da Tamires, sempre ali presente. Tamires e Odair é um casal, e eles fizeram aqui, eu sei o quanto isso é difícil, o casal vir para cá, mas enfim, eles conseguiram juntos fazer, se formar para a glória de Deus. Deus me deu um casal de amigos extremamente simpáticos, gente boa. Como foi bom poder estudar com vocês. Louvo a Deus também pela Cibele e Marcelo, que também é um outro casal. Aqui a Cibele, sempre atenciosa nas aulas, contribuindo de forma pontual, significativa. O Marcelo, sempre atento, aquele olhar, é um silêncio, mas um silêncio que comunica. Marcelo, como foi bom lecionar para você. Está aqui a Cris, satisfação muito grande, em algum momento mais presente, em outros momentos bem presente também, mais online, dados os seus desafios, mas como foi bom poder estar com vocês aqui para a glória de Jesus, né? Para a glória de Deus. Enfim, o Edgar, agora que eu comecei a falar os nomes, né? Agora eu tenho que falar todos, né? Tina, Deus abençoe, pela satisfação muito grande, o momento que esteve com a gente, teve um momento ausente, mas está aqui, está se formando para a glória de Deus. Que Deus continue lhe honrando de uma forma poderosa e grande. Giovana, vê a Giovana falando, irmão, eu fico tão feliz, nós fizemos o nosso culto aqui, e a Giovana veio, e ela quer falar, irmão. Ela fala mesmo, sabe? Ela se dispõe, e eu louvo a Deus pela vida da Giovana, uma das alunas mais assíduas. Eu não me lembro ter uma falta da Giovana. Eu não me lembro, se alguém aqui me corrija, por favor, mas eu não me lembro ter uma ausência da Giovana. Que Deus continue abençoando de uma forma poderosa. Renan sempre ali presente em alguns momentos. O Renan, aquela piscada, é sem sombra de dúvida um moço muito esforçado, dedicado, irmão, pregador. E que bom saber que de uma certa forma os ensinos contribuíram para a sua vida, né? Poder conciliar essa vida, é de gestor de pessoas também. Que Deus continue abençoando você, sua vida, seus negócios, para a glória de Jesus. Pastorzão, que bênção, viu? É difícil lecionar para vocês, mas pastor Guilherme sempre nos dando apoio, sempre contribuindo, jogando o ânimo do povo lá, do grupo lá em cima, para a glória de Deus. Que benção, irmão, que benção, sempre dando um apoio espiritual. Um homem de Deus, irmãos, um profeta de Deus. Deus usou muito a vida desse homem em sala de aula e ele nem percebeu. Pastorzão, que Deus continue te honrando, amém? Meu Edgar, meu Deus do céu, sem palavras, irmão. Meu Edgar, ele é aquele que sempre tem uma palavra, uma cerejinha do bolo, né? Dificilmente a gente conseguia, tem a hora que perdi um pouco do controle, o meu Edgar agitava todo mundo, meu Edgar, mas depois a gente retomava e no final dava tudo certo para a glória de Jesus. Meu Deus, como foi bom dar aula para vocês. Queridos, eu quero aqui, já estou terminando, mas eu preciso fazer uma palavra de agradecimento ao meu amigo presbítero Joabe. Foi o coordenador por excelência desse curso. E eu vou dizer para vocês, tem pessoas que foram pontuais para a conclusão desse curso. E eu vou dizer para vocês, essa pessoa é o presbítero Joabe. Pela dedicação, pelo empenho, sempre chamando a gente com carinho, às vezes com uma palavra um pouco mais enérgica, me cobrando, irmão, cadê o vídeo? Cadê o material do povo? Pensa, irmão, como esse homem me ajudou, me forjou, me ensinou para a glória de Deus. Deus abençoe, amém? Então eu gostaria de, enfim, agradecer a todos vocês. E eu quero aqui também ouvir mais uma vez a irmã Vanécia. A irmã Vanécia tem algo para falar, eu quero poder ouvi-la. Ela tem uma palavra aí de gratidão a Deus. A paz do Senhor, irmãos, novamente.
Hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao Senhor Jesus, né? Por ter me dado força, graça de estar aqui todas as segundas. Eu agora estou fazendo faculdade em outra área, que não tem nada a ver com teologia. Mas a teologia abriu muito a minha mente, muitas coisas. Coisas que eu não entendia, hoje eu entendo. E tira também uma certa cegueira de algumas coisas. Que antes eu achava que se eu não fizesse aquilo eu não ia para o céu. E eu vi que hoje não é bem assim. Que falar de Jesus é diferente. Aprender sobre Jesus é diferente. É algo gostoso, algo leve. E tem uma pessoa aqui que sempre nos incentivou. Uma pessoa, um homem exemplar, né? Já estou falando que é um homem exemplar. Ele nunca acerta falar meu nome. Ele só me chama de irmã Vanessa, né? E eu quero deixar hoje para o presbítero Joabe. Agradecemos por sua dedicação, liderança e por conduzir nosso curso de teologia com tanto cuidado e amor. Sua entrega marcou nossa caminhada. Que Deus continue lhe recompensando grandemente. Deixando aqui em Mateus 6,4, teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sou feliz pelo irmão, por tudo que o irmão fez. Eu mandando mensagem lá para falar da organização, Isabel nem aguenta mais ouvir minha voz. Muito obrigada, em nome dos alunos da Teologia Refúgio. Sou grata a Deus pela sua vida. E o irmão Renan vai trazer uma lembrancinha. Pode vir, presbítero Joab. Glória a Deus. Queridos, nós também queremos ouvir com uma satisfação muito grande aqui, pastorzão. Pastor Guilherme, por favor, você tem um momento aqui, uma palavra de gratidão, é sempre bom poder te ouvir. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Sei que os irmãos já estão com fome e já estão cheirando, mas vamos finalizar para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, em nome de todos os formandos aqui da De Refúgio, nos preparou aqui, ministrou em nossos corações e nós queremos te presentear, pastorzão, amém? Isso aqui é um pequeno presente simbólico, né? Autografado, ó, Profeta Emerson. Louvado seja Deus. Ó. E você é bênção na nossa vida, amém, meu irmão? Louvado seja Deus. E tem um outro presente que está chegando, foi encomendado e vai chegar lá em Guarulhos para a glória de Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor Emerson? Glória a Deus, aleluia. Sem perca de tempo, quero ouvir agora o meu coordenador, presbítero Joabe. Esse homem é gigante, irmão. Esse homem é gigante, um exemplo de vida, de firmeza, de testemunho. Deus abençoe. Presbítero Joabe. Amém. Mais uma vez, quero fazer meu agradecimento, né? Às vezes olha assim uma formação, tanto agradecimento, às vezes você não entende nada, agradecendo quem? É o tempo que nós passamos junto, né? Há 3 anos atrás, conversei com o pastor José, falei, pastor, meu coração arde a gente montar a teologia, trazer a teologia novamente, dar continuidade, e o pastor abraçou, vamos trazer novamente a teologia. E naquele período, quando eu estava iniciando essa teologia refúgio, começando a organizar os alunos, montando a sala, liguei para o professor Emerson. Emerson, tem um trabalho para você. E nunca esqueci quando ele falou assim, eu falei com Deus, para Deus preparar algo para mim, alunos para eu dar aula. E ele falou, e foi na hora eu liguei para ele. Isso daí para mim foi uma confirmação. Eu falei, Deus está confirmando. E conversar com ele, ele falou com Deus e a coisa deu certo, né? E nós fechamos com ele, graças a Deus, a nossa escola dura 1 ano e meio, nossa escola da Paraná Cetaber,
Sidmer, do Paraná. A escola, ela finaliza com 1 ano e meio, mas nós somos núcleo dessa escola. E nós puxamos para 3 anos. Por que para 3 anos? Aqui está todos os livros da nosso curso. Porque um livro é para cada mês. Mas é tão gostoso que eu não queria parar. Se não colocasse uma linha do professor Emerson, nós ainda estávamos no 5º livro ainda. Porque é tão gostoso, a gente não quer finalizar o livro, mas temos que finalizar. Então nós estouramos o tempo da escola, nós ficamos o dobro do tempo. Então é muito tempo. Nós iniciamos a nossa teologia com 32 alunos. E nós encerramos aqui com 14. Temos só 13 porque teve uma aluna que acabou arrumando um serviço, não conseguiu estar conosco, a Fabiola. Mas conseguimos chegar até aqui. E muitos alunos saíram. E eu falava, Deus, não tenho condição, tem recursos, não vou conseguir dar continuidade. E toda vez que saía um aluno, Deus mandava 2. Saiu um aluno, chegava outro. Então Deus não deixou faltar, sempre chegou alunos para a gente manter até aqui. Várias vezes o pastor José dava a palavra para mim, seja forte, continua, vai firme. Teve momentos de desistir. Porque é uma batalha, são 3 anos. São 3 anos. No pé dos alunos, cobrando os alunos, cobrando o professor. Irmãos, os meus cabelos estão brancos. É de família. Mas a minha calvície é da teologia. Eles fizeram perder os meus cabelos da cabeça. Mas foi uma alegria, eu quero ser grato a todos os alunos. Grato mesmo, peço perdão por eu ter cobrado. Às vezes cobrava 10 vezes por dia. Não sei como é que o irmão perdeu a paciência comigo, mas a todos eu peço perdão. Eu quero agradecer, eu sei que vocês cansaram no meio da caminhada, mas muito olharam para mim e disseram, eu vou ajudar a irmã Joab, eu também vou até o fim. Tem muitos delas que chegaram até o fim para me ajudar e também para aprender. Então eu quero agradecer a todos vocês de coração, ficou marcado, a nossa teologia encerra a base, a teologia básica está encerrando. Creio que o professor tem novos projetos, não termina, tem novos projetos de teologia, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu agradeço primeiramente a Deus, porque foi Ele que me deu essa força, foi Ele que me deu essa graça. Como diz a palavra no Salmo 119, a sua palavra é uma fonte inesgotável. Então a gente não se cansa, a gente aprende e quer aprender mais, Mas Deus me concedeu esta graça, essa alegria, o sonho, pastor, que eu tinha de chegar até aqui, aconteceu, Então eu sou grato por todos vocês, e que vocês me perdoem, não fiquem irados comigo, me perdoem, vai começar uma nova história. Pastor José, muito obrigado por tudo, pela força que o pastor me deu, pela permissão de estar aqui, ensinando, acompanhando os alunos, coordenando. Eu creio que vai ficar marcado na minha vida, vai ser mais uma experiência, mas por tudo que o Senhor tem feito por mim, os espaços que o Senhor tem dado aqui nessa igreja, muita coisa eu consegui fazer, porque o pastor é bênção e dá permissão. O nosso professor Emerson é uma bênção de Deus. Eu sei que várias vezes ele segurou muito e orou a Deus pela minha vida. Que eu também peguei muito no pé do professor Emerson, peguei muitas dificuldades, moro em Guarulhos, o professor ligava para mim, não vai dar, eu falei, Jesus, mais uma aula, eu não acredito, mas eram as dificuldades, eram as situações, mas uma coisa é certa, várias vezes eu pensei assim, eu acho que vou ter que trocar o professor, mas eu olhava para os alunos que eles não aceitavam, nós queremos o professor Emerson. Então, o professor Emerson é muito querido pelos alunos, muito querido mesmo, nós chamamos, e a nossa irmã, foi muito falado na aula, irmã, foi muito falado mesmo, Só não vou falar o que ele falou. Mas quero ser grato pelos convidados, obrigado, nós abrimos um espaço para você assistir, prestigiar conosco, essa alegria, muito obrigado mesmo, pela presença de todos. Daqui a pouco tem um jantar para nós se alegrar junto, A barriga já está tremendo aqui, mas já está pronto. Eu quero agradecer por tudo, Algumas falhas houve, que é a nossa primeira vez, mas foi bênção.
Eu sou grato a Deus e por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, caminhando para o término. Queridos, não poderíamos terminar essa cerimônia sem ouvir o nosso pastor Zezinho. Esse homem de Deus que nos ajudou e nos deu suporte aqui, e não teria como nós deixarmos de ouvir o nosso pastorzão. Pastorzão, por favor, o senhor tem apenas 1 hora e 48 minutos para pregar. Pai do Senhor, irmãos, será que foi um bom negócio me deixar por último? Apesar que eu não consigo pregar sem esboço, né? Quem tem TDAH tem dificuldade com isso. E teve um pregador que passou, um obreiro que passou por aqui. Passou, graças a Deus. Graças a Deus que passou. Ele gostava de me criticar por causa do meu estilo de pregar. E ele falava assim, né, Guilherme? Ele falava assim: o que está acabando com a igreja é a teologia. Ele falou isso uma, falou isso duas. Na terceira vez eu falei para ele assim: eu discordo do que você está falando. O que está acabando com a igreja é o pecado e a carnalidade. É o que está acabando. Que a teologia é bênção para a igreja. Aqui no meio deles nós temos alguns que fazem parte do ministério de ensino da nossa igreja. E tenho certeza que a igreja vai ganhar com isso. Eu gostaria também de fazer os agradecimentos, falar do Joab também, mas sem jogar confete. Eu não gosto muito de jogar confete. Não faz parte do meu temperamento. Mas o Joab, ele foi insistente demais. Tanto com a teologia como com o ministério de homens também. Duas coisas difíceis na igreja: trabalhar com homens e trabalhar com o ministério de ensino. E o Joab segurou as pontas. Então Deus abençoe o Joab, Deus abençoe o pastor Emerson pela paciência com o povo. Porque o pessoal fala assim que o povo é a cara de quem? O povo chato. Então Deus abençoe o Joab por isso. Como diz o pastor Guilherme, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento é um caminho sem volta. Não adianta. O pregador pode chegar aqui e falar que Adão mordeu a maçã, vocês não vão mais acreditar nisso. Vocês vão olhar um para a cara do outro e fazer assim, ó. Está errado. Ninguém vai chegar aqui pregando de anjo, 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 tem anjo, tem anjo, tem anjo, e vocês vão sair correndo, pulando, virando cambalhota pela igreja. Vocês não vão mais fazer isso. Porque o conhecimento é um caminho sem volta. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também. Tem um refrão de uma música que eu acho que é da Cassiane, que fala assim: meus dons e talentos são para te servir. É a Cassiane mesmo? Meus dons e talentos são para te servir. Pega o conhecimento que vocês adquiriram e usa para servir. Servir a igreja, servir a Deus. Não seja uma Ferrari sem motor, não. Uma Ferrari sem motor só serve para tirar foto. Porque está sem motor, então não anda. Então pega esse conhecimento que Deus deu para vocês e procura ser útil na obra de Deus, para servir a Deus. Parabéns para todos, né? Todos mesmo. Ó, pastorzão orgulhoso de vocês até 11 horas. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor Jesus essa noite. Bem? Encerra? Posso encerrar? Então vamos para encerrar. Depois eles vão tirar foto com os parentes. Tem um painel ali, né? Quem vai comer já senta para comer já. Nós queremos muito isso, né? Senhor Deus Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do pastor Emerson.
Que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, Pai. Que o Senhor continue enriquecendo a sua vida, abençoando a tua família. O Senhor venha abençoar, Pai, esses alunos. Que tudo que eles aprenderam, Pai, aqui nesses 3 anos, que eles venham usar. Que eles venham te servir com aquilo que eles aprenderam. Que sejam atalaias nas suas mãos, que sejam verdadeiros soldados na sua mão, para enfrentar as fileiras de Satanás através do conhecimento. Deus Santo e Eterno, eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Todos digam. Deus abençoe os irmãos, fiquem à vontade, tá?